Bom dia, gente. Vamos. Daqui a pouco, o pessoal está chegando, daqui a pouco a gente entra aí. Bom dia. E hoje nós vamos dar continuidade sobre aquele aspecto aí da análise poética, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Professor, bom dia. Eu tenho uma pergunta. O senhor está computando as presenças? O senhor está usando algum método? A lista de presença? Só para a gente... Sim, eu faço a chamada, estou fazendo pela chamada, né? Então, às vezes, normalmente no final da aula eu estou fazendo a chamada, tá? Bom, gente, acho que podemos começar aqui. Acho que alguns ainda não entraram. Eu vou dando início aqui. Semana passada nós falamos sobre paralelismo e hoje a gente vai falar sobre o nosso programa. Isso chama estiquiometria, tá? Vamos falar um pouco sobre o que é isso. E, naturalmente, isso a gente faz a partir do texto original, do hebraico, tá? Então, a gente precisa recorrer aí à Bíblia hebraica, né? Então, essa é uma análise mais formal da poesia e, assim, mesmo a crítica textual, os aspectos, assim, mais formais são os elementos de análise, tá? Lembro que a gente já falou que exegese é como você fazer perguntas ao texto e você vai fazer perguntas sobre vários ângulos, né? Várias questões que você vai levantar. Questão textual, questão gramatical, questão de estrutura, né? Poética, estrutura retórica e tudo mais, tá? Nesse momento, nós estamos trabalhando ainda no nível do texto, tá? Que é uma análise sincrônica. Então, nós estamos observando o texto e, obviamente, fazendo diversas perguntas ao texto.
na exegese, como a gente abordou isso aí na metodologia exegética, acho que a gente enfatizou isso, que a gente aprende a analisar o texto sob diversos ângulos e diversas ferramentas, né? A gente precisa aprender a trabalhar com essas ferramentas. É verdade, nem sempre você vai estar diante de um texto que você vai ter que aplicar todas essas ferramentas, né? Mas uma coisa que eu gosto de insistir muito essa análise vai me fazer o quê? Vai me ajudar a entender o quê do texto, tá? Então, toda análise que a gente faz, ela precisa depois de uma síntese, tá? Então, análise é você separar, distinguir, dissecar. Depois você tem que tirar alguma conclusão daquilo, tá? Eu falo isso porque talvez mais na poesia do que em outros textos, mas hoje mesmo pela análise narrativa e tudo mais, às vezes é muito tentador a gente fazer uma análise mais, digamos, estética do texto. Eu posso ver essa estrutura e tal, esse texto está bem estruturado, está bem simétrico do ponto de vista poético e tudo mais, mas aí a pergunta que eu faço é, tá, legal, bacana, e daí? Tá? Como que isso me ajuda a interpretar o texto? Tá? Quer dizer, talvez duas coisas assim. Uma é entender o texto. Tá? Então, esses recursos literários, eles são usados de uma maneira, né, proposital, intencional pelo autor, tá? Ou que não seja intencional, mas convencional, mesmo que o autor esteja usando uma convenção literária, né, poética e tal, mas está sendo usado com um propósito retórico, ou seja, com a intenção de expressar melhor suas ideias ou destacar melhor suas ideias, tá? Se for, então, o que eu tiro disso? Né? E que isso vai me ajudar. Bom, hoje eu vou falar, então, sobre essa estequiometria. Nós falamos um pouco sobre paralelismo, e aí eu deixei para falar sobre essa questão aqui, mas, de certo modo, essa estequiometria, ela deve, de certo modo, preceder, né, a análise do paralelismo. Na verdade, o paralelismo vai se construir sobre essa estequiometria, como se diz, né? Bom, acho que eu mostrei esse texto, né? Como que se tem aqui, geralmente, nossas edições bíblicas, elas coincidem um versículo com cada verso poético, tá? Às vezes existe uma discórdia ou outra. Também hoje, as edições da Bíblia, muitas vezes imprimem os textos poéticos numa forma poética. É interessante que algumas edições bíblicas, por exemplo, você pega lá, às vezes, uma epístola de Paulo, que tem uma forma poética, ou é um hino, ou é uma oração e tudo mais. Hoje, as edições da Bíblia estão dando um pouco mais de atenção a isso e imprimem essas orações num formato mais poético, para você chegar lá e falar, opa, isso aqui não é só as palavras do apóstolo, ele está aqui, quem sabe, citando uma oração, um cântico, um hino e assim por diante. Bom, então a gente já falou sobre paralelismo. Na verdade, como eu falei, o paralelismo ele se constrói sobre essas linhas poéticas, tá? Então você percebe o versículo, você tem duas linhas aqui, né? Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, tá? Então essa é o que a gente chama da linha poética, tá? Bom, há uma questão de terminologia. Eu estou citando esse texto do Cássio Murilo Silva, Metodologia da Exegese da Bíblica, Exegese Bíblica, e ele é breve nisso, mas tem alguns conceitos aí.
Se não me engano, tem uma outra coleção, eu nem tenho essa coleção, mas já usei no passado, da Loyola, né? Uma coleção, a Bíblia, alguma coisa assim, uma capa preta assim, que na parte poética também tem alguns elementos conceituais bastante interessantes. Enfim, tem outros textos aí de hermenêutica, tá? Normalmente esses textos vão falar mais sobre o paralelismo e não tanto sobre essa questão do chamado estequiometria, né? E é uma unidade aí do nosso conteúdo programático. Bom, o Cássio Murilo observa, como não poderia deixar de ser, não há um consenso entre os estudiosos quanto à terminologia a ser empregada na definição dos versos e das partes de um poema. Então, você tem um problema aí de definição, tá? Peterson define linha como sinônimo de column. Eu vou explicar aqui. John Stack define a linha poética como composta de mais de um column, tá? Então, se a gente... o que seria o column aqui, né? O column seria uma linha aqui, tá? Então, uma linha seria, né, um column, tá? E que alguns chamam de linha poética. Já, de acordo com essa definição do Stack aqui, a linha poética é composta de mais de um column, ou seja, John Stack chama a linha poética um conjunto de column, tá? Que aí seria uma bicola, né? Quer dizer, dois column, né? Então, percebe? Você tem uma definição conceitual aí. O que é uma linha poética? É só uma parte ou é o conjunto, tá? Então, aqui nós teríamos, né, uma né? Bicola, aqui bicola, bicola. Aqui você tem tri, tá? Então, você tem 3 elementos aí, tá? Então, outra vez, John Stack definiria isso como uma linha poética, uma tricola. Outros autores vão definir isso aí como 3 linhas poéticas, porque eles associam, né? Então, a linha poética, tá? Então, para a gente trabalhar com uma definição, e eu estou citando aqui o Watson, que é uma das obras aí, vamos chamar recentes, né, 20 anos atrás, mas que é um trabalho, assim, bem minucioso na poética hebraica, tá, nesses aspectos mais formais. É uma obra em inglês, não está em português, até onde eu saiba. Mas frequentemente citado, inclusive, o Cássio Murilo cita justamente essa obra aí, né, algumas vezes, né, que é poesia do hebraico clássico, tá? Eu acho que ele está usando a definição desse Watson. Então, o que é alguns termos aqui. O que é um hemistíquio? É a subdivisão do column. Tá, o que é um column? Também chamado de estíquio. É uma linha singular na poesia, tá? Voltando, então, aqui, tá? De acordo com essa definição, nós temos aqui, né, um column, aqui outro column, aqui outro column e aqui outro column, tá? Então, column, quando a gente chama column, é uma parte aí do versículo, tá? E então, ou chamado também estíquio, tá? E aí, quando você tem um agrupamento de column, forma uma bicola. O Cássio Murilo também chama de bicolumn, né? Ele fala monocolumn, bicolumn, tricolumn, tetracolumn e assim por diante, tá? E... certo? E... por exemplo, você tem uma outra definição do Robert Alter, que ele chama de verseto, e ele evita esse termo hemistíquio e column, né? Simplesmente diz que a linha poética é um conjunto de 2 ou 3 versetos, tá? Para a gente simplificar, né,
eu sigo mais ou menos essa conceituação, né, de cólon, tá, o estíquio, tá? Então uma linha poética é um cólon, e você tem um verso, né, aqui eles chamam de verseto, né, e então, quer dizer, na verdade o verseto aqui seria o cólon, né, e que é uma parte do verso, né, a linha poética seria um conjunto aí, tá? Então, só a gente está atento aí que nós temos uma questão de nomenclatura e a gente tem que sempre seguir uma nomenclatura, né? E, então, nós temos uma tarefa da estiquiometria, que é segmentar um texto em versos ou linhas poéticas, tá? Sentido, tá? Então, isso pressupõe o quê? Que o sentido, a estiquiometria, ou seja, essa divisão aí né, essa divisão das linhas poéticas e a métrica, elas estão interrelacionadas, tá? Presta atenção nisso aí, porque tomando isso como pressuposto, a gente está dizendo o seguinte, que essa análise não é uma análise só metódica, tarari, né, estética, tal, né, formal. A gente está pressupondo que o sentido também da frase, da oração, tá? Ela está associada à sua estiquiometria sométrica. Tá? Por isso que eu falo, quando eu faço uma análise, eu não quero só ver, você fez uma análise certinha aqui, bonito, tá? Que isso me contribui para entender o texto, certo? Então, pegando o Salmo 8, deixa eu ver se eu tenho texto em português. Tem texto em português aqui, né? O Salmo 8, eu tenho, então, o versículo 2 a 4 aqui, eu tenho o chamado tricola, quer dizer, eu tenho 3 cólon, ou estíquio, tá? E, naturalmente, é a partir dessa divisão do estíquio que eu vou fazer a análise aí do paralelismo. Então, percebe que essa divisão, ela precede a análise do paralelismo. Observe que o que está em jogo aqui não é uma divisão sintática, tá? Por quê? Porque, na verdade, na nossa exegese, a gente faz primeiro uma análise, uma segmentação das orações gramaticais. Tá? E, em segundo lugar, essa parte mais que a gente chamaria retórica, né, ou estilística, que é essa análise da construção poética. Num certo sentido, a gente está fazendo diversas análises do texto e observando as diversas estruturas do texto. Uma é a estrutura gramatical sintática, tá? Outra é a estrutura estilística, retórica, tá? Elas se coincidem? Muitas vezes elas se coincidem. Eu vou mostrar, acho que não hoje, mas eu vou trabalhar com o Salmo 20, que mostra, de certo modo, que as diversas análises vão coincidir, né, numa mesma estrutura, uma estrutura muito semelhante. Tá? É como dizendo que eu estou olhando o texto por diversos ângulos e todos os ângulos que eu adoto, né, os mais formais ou mais de gênero e tudo mais, está me apontando para uma transição no texto. Alguns textos são mais acentuados, outros não. Aqui no Salmo 8, eu tenho a impressão que, aliás, muitos dos salmos, a gente tem a impressão
que esse recurso poético ele é usado de uma maneira assim, bem intencional. Por exemplo, veja o Salmo 67 que eu coloquei aqui. É interessante que você tem uma tricola, tá? E você tem uma tricola bem no meio do Salmo, tá? Esse versículo 3 e o versículo 5, obviamente, é um refrão, certo? É uma repetição na mesma frase, tá? Então, imagine aqui que você tem uma estrofe aqui, tá? Você tem uma estrofe aqui, você tem esse refrão, você tem uma estrofe aqui, tá? E aqui você tem outra estrofe, tá? Eu posso separar isso, né? Nesse modo mais formal. Mas olha, e eu vou fazer depois uma outra análise desse Salmo 67, observando a repetição de palavras e tudo mais. Mas olha só, o versículo central é o versículo mais extenso, tá? E provavelmente é a ideia também, né, central que se quer destacar aí. Na verdade, assim, ele também está destacando esse refrão, né, qualquer termo que vai se repetindo aí, mas, então, perceba como a forma, tá, está também indicando o significado, o conteúdo. Percebe como uma tricola, né, num salmo que segue um padrão, né, de bicola, de repente você tem uma tricola no meio do salmo. Opa, né, isso aí deve, pelo menos, me chamar a atenção. Tem alguma coisa significativa para o sentido do texto, né? Quando o versículo 4 diz: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidades e guias na terra das nações, né? Então, isso é significativo para eu entender o texto, tá? Então, aí a gente está... bom, fora o que você tem, né? Sinonímico, sintético. Né? Eu seria tentado a colocar sinonímico, né? Só para questão de simetria, mas para não impor, né, aquilo que me parece, eu quero deixar isso aqui, esse salmo bem redondinho, bem simétrico e tal, então, tá, não, eu acho que não dá para a gente, às vezes, forçar uma coisa no texto, quando não é. A mesma coisa a gente vai ver, mais ou menos, nesse salmo, né? Mas no texto impresso da Bíblia hebraica, né, nós vemos, tá? Aqui, por exemplo, eu estou com um texto digitalizado aqui. No texto impresso, a gente tem mais ou menos uma divisão, tá? Até não estou com o texto aqui impresso, mas enfim, o texto impresso ele é organizado, né, poeticamente. Aqui no texto eletrônico você tem simplesmente o versículo, né, corrido assim, né? A única divisão é o Sof Pasuk, que é o fim do versículo aqui, tá? Mas você vai encontrar essa divisão no texto impresso da Bíblia hebraica e geralmente um espaçozinho a mais entre uma linha e entre um column e outro, você tem um espaço a mais e assim por diante. Então aqui eu fiz a divisão, né? Adoneino, né? O Senhor nosso. Só um detalhe aqui, o versículo 2, mas é o versículo 1 no português, tá? No hebraico aqui é o versículo 2, porque o versículo 1 é o Damanatse ao Hagitit, Mismor le David, né? Ao mestre de canto sobre o Hagitit, Salmo de Davi. Então, o versículo 2 no hebraico é o versículo 1
nossa língua aí, tá? Nossas versões. Então, Yahvé Adonenu, tá? Ma'adir Shimcha v'ho haaretz, né? Com Adir, magnífico teu nome em toda a terra, tá? Asher tenah Rotcha al Hashamai, porque expuseste, esse Asher aí tem que ser traduzido por pois expuseste, né? Pois colocaste, estabeleceste, né? Teu louvor, tua honra sobre os céus, né? Então você tem um breve stick column aí, né? E a Veratoneino, né? E você vê que você tem meio que uma divisão aí que muitas vezes coincide com o aspecto, né? Com o aspecto gramatical aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Aqui eu achei, só coloquei esses 4 versículos aqui, acho que só coloquei como exemplo, mas na verdade eu faço uma análise do Salmo 8, tem um artigo sobre o Salmo 8 e o esboço de exegese, apostila minha sobre exegese é sobre o Salmo 8. Então, cada um dos passos da exegese eu exemplifico com o Salmo 8, tá? Eu vou voltar no Salmo 8 porque eu quero mostrar justamente essa ligação entre uma análise mais formal do texto com o sentido do texto, tá? E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque assim, se a gente entende que uma exegese gramático-histórica, exegese que leva em conta o texto, na sua estrutura, na sua linguagem, na sua organização, na sua semântica. Então, o que eu vou falar, né, sobre o que significa o texto, não só sobre o que significa o texto, qual que é a mensagem desse texto, para mim hoje, para a gente hoje e tudo mais, tem a ver com a sua linguagem, com a sua estrutura e assim por diante, tá? Bom, é preciso fazer algumas ressalvas aqui, no sentido de que essa análise poética formal, né, do estico, ou especialmente da métrica, às vezes, ou pelo menos uma época, era levado um pouco a certo extremo, tá? E também alguns acham que talvez é mais uma imposição nossa do ponto de vista de uma abordagem, talvez os autores bíblicos eles eram um pouco mais espontâneos, né? Espontâneos na maneira como compunha a sua poesia. Antes de eu falar sobre paralelismo dinâmico, acho que eu não coloquei aqui sobre a métrica. Bom, mas deixa eu falar sobre a métrica também. O que é a métrica? Além dessa estiquiometria, dessa análise da divisão, né, das linhas poéticas, existe a análise da métrica, tá? Deixa eu abrir aqui o Salmo 8, análise que eu faço do Salmo 8. Eu não sei se isso eu já compartilhei com vocês no ano passado na metodologia, mas eu disponibilizo lá outra vez. Deixa eu colocar. Então, se você for ver na apostila lá no Salmo 8, deixa eu jogar para vocês aqui.
vocês vão ver que tem várias subdivisões do texto, como eu falei. A gente faz uma segmentação no ponto de vista gramatical, sintático e tudo mais, e aí você tem análise poética, tá? Então, deixa eu ir adiante. Análise poética a gente faz depois do gênero literário e tudo mais, né? Análise retórica aí, né? Então, a gente usa aí a definição aí de linha, tá? Então, eu coloco aqui, tá? O que eu falei, por exemplo, no Salmo, que é o Salmo completo, né? Você tem tricolas, tá? Você tem bicola, tá? Depois uma sucessão de bicolas assim, né? Então, os versos mais extensos são os 2 e 3, tá? Eu acho que tem um sentido isso aí, até, termos assim, poético. Bom, a métrica, tá? Essa é a obra que eu me referi, Ballarini, né? Que é uma obra aqui da Introdução à Bíblia, que é uma coleção da Vozes, né? Petrópolis. Também tem alguns conceitos importantes aí. Ele que usa essa expressão da métrica aí, assim, mais, digamos assim, define, dá alguns parâmetros aí, né? Então, em cada unidade poética, conta-se o número de acentos, tá? Esses acentos coincidem com os acentos gramaticais, tá? Bom, há também uma questão conceitual, terminológica aqui, se a gente conta palavras, se conta acentos e tudo mais, os intérpretes não concordam muito com isso, quer dizer, não há grandes consensos, mas... duas ou mais palavras unidas por um maquef consiste em uma unidade acentual, tá? Então, por exemplo, gramaticalmente, se você tem duas palavras unidas por um maquef, a primeira perde o seu acento tônico, você lê aquilo como uma expressão só, tá? Então, e as palavras também unidas numa relação de construto compõem apenas uma unidade acentual, tá? Isso a gente pode concluir da própria aspecto gramatical. Inclusive, existe uma mudança vocálica quando você tem duas palavras unidas aí, tá? Então, você tem um conceito aí, um referencial. A partir disso, tá? Eu faço a métrica do texto, que é basicamente contar, né? Não é exatamente contar palavras, mas é contar unidades, né? Então, por exemplo, você pega essa linha aqui, né? Isso aqui. Se eu for contar palavras, você tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Bom, você tem duas unidades aí que estão unidas com uma kef, né? Aqui e aqui, tá? Então, essa aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, tá? E assim por diante. 1, 2, 3, 4. É isso que eu coloquei lá? 3, 4. 2, 3, 4, exatamente. Aí você tem no versículo 3 aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2. Eu acho que esse aqui é composto um só, né? Alemão, Zurecha, 3, né? E 3. Eu coloquei 3, 3, 3, tá? Então são acentos. Isso aí é a métrica. É a entonação, né? De leitura, tá? É essa questão métrica que há grande discussão sobre isso, tá? Então, as análises poéticas um pouco mais antigas davam muita ênfase a esse tipo de análise. Hoje, os intérpretes estão abandonando um pouco essa questão métrica, mesmo porque é difícil a gente saber até que ponto, né, essa métrica influencia tanto no entendimento do texto ou na entonação. Você tem as outras sinalizações de leitura aqui na poesia hebraica, né, massorética, até esse texto que parece... Bom, que a gente também não tem completo entendimento, né, sobre
divisão, né, desses acentos, mas enfim. Mas essa análise, às vezes, é interessante a gente fazer para observar padrões. O que mais me interessa nisso é observar padrões e diferenças, tá? Então, olha só como as coisas vão se sobrepondo, né? Então, você tem os dois primeiros versículos são tricolas, ou seja, são versos um pouco grandes, né? Você tem 3 colas aí, tá? E depois você tem uma sucessão de bicolas. Outra coisa então, sobrepondo essas análises, ao mesmo tempo que você tem tricolas, você vê que os estíquios, ou os cólons, são mais longos, né? Você tem 2, 3, 4, 3, 3, 3, né? No versículo 4 você tem 4, 4, tá? Mas observe isso aqui, tá? Vamos até dizer que a gente tem ligeiras diferenças. Você podia colocar o 4 em vez do 3, quer dizer, você pode até ter um problema de critérios aí. Mas quando você olha só essa análise aqui, tá? Só os números que vocês estão vendo aqui, alguma coisa chama atenção? O que me chama atenção? E aqui que eu acho que existe uma relação entre sentido e forma, tá? Quer dizer, a forma, ela está ressaltando o sentido, tá? Primeira coisa que me chama atenção é esse versículo 5 aqui, que é o 4 em português. Opa, você tem uma métrica 2, 2. Breve, né? Então, você tem duas linhas ali, 2 columns, tá? Muito breves, tá? E aqui você tem uma simetria, digamos assim, né? Uma harmonia aí, 3, 3, assim, um equilibrado. Aqui você tem, né, 3 linhas. Depois você tem o versículo 4, que são 2 linhas extensas, né? É isso mesmo que eu coloquei aqui, o versículo 4 você tem 2 linhas extensas, tá? E cai para 2, né? Veja só, você pode até dizer assim, em número de palavras até que não é muita diferença. Enosh-ki, tik, tis, hereno, tá? Mas, do ponto de vista da métrica, seria 2, né? 1 e 2, tá? Mas olha o versículo grande aqui, tá? Bom, então, se eu olhar só pela métrica, eu vou falar, opa, eu estou interessado em saber o que tem aqui nesse versículo 5, porque ele foi muito breve aqui comparado com o seu padrão. Então, perceba, o que eu estou procurando nisso? Ainda que a gente tenha dificuldades de análise e tudo mais, onde que estão as mudanças, a variação, né? o fugir do padrão, tá? Alguns salmos vão me dar uma estrutura assim bem harmônica, simétrica, outros você não percebe muita simetria, outros você percebe que você tem uma simetria e depois uma variação. Eu posso falar assim, eu não consigo tirar conclusão nenhuma dessa numeração aí, para mim é muito confuso. Eu quero ver o que está aqui, tá? Então, vamos para o texto, certo? O que me chama a atenção... que eu fiz aqui? Eu fechei o negócio. O que me chama a atenção nesse texto? Eu acho que eu vou voltar lá o que eu fiz com o negócio. Deixa eu voltar aqui, se eu estou com o texto... bom, e aqui depois eu vou fazer o paralelismo, tá? Então você tem, outra vez eu posso dizer, né? Mais uma camada aí nessa exposição. Você tem sintético, sintético, sintético. Opa! No 5 ele vai para sinonímico, 6 sinonímico, sintético, sintético. Então, alguma coisa está me dizendo que ele variou do ponto de vista, né,
poético o versículo 5 e 6. Deixa eu ver minha tradução aqui. Onde é que eu... não, acho que eu faço análise retórica mais adiante, e eu vou depois trazer toda essa informação. Aqui eu coloquei. Aqui eu coloquei, né, vamos dizer, uma outra camada de análise. Vamos chegar lá depois, mas eu só estou chamando atenção aqui por causa do texto, quero a tradução aqui. Então eu falei que alguma coisa me chama atenção no versículo 5 e 6. Ele mudou o paralelismo indiferente. A gente observou que os versículos 2 e 3 são os versículos mais extensos, né? Você tem tricola. O versículo 4, ainda que seja uma bicola, mas é o versículo maior, 4x4. E você tem o 5 e o 6, que é uma bicola. Será que existe alguma relação entre a forma e o sentido? A forma e o conteúdo? E aí eu estou perguntando. Exegese, você faz pergunta, tá? Exegese, você faz pergunta para o texto. O que significa, veja o contraste, o que significa ele ser breve? Ele usou uma métrica 2,2, né, no 5, e de quem que ele está falando? Do ser humano. Quem é o homem para que dele te lembre? Percebe que em português a gente não vai detectar isso. No hebraico você vê, é uma expressão mais breve, tá? Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem que o visites? Não sei se você consegue perceber aí, mas quando ele está falando do Senhor, né, o nome dele é majestoso, colocaste esplendor sobre os céus, da boca dos bebês estabeleceste força, tá, para destruir inimigo, né? Quando ele está falando de Deus, os versos são extensos, tá? O versículo 4, você tem um movimento aí, né, de contemplação das obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que firmaste, e ainda está falando de Deus, mas, por outro lado, ele já voltou, o verbo aqui é o verbo na primeira pessoa, né, eu contemplo, quando eu olho, quando eu vejo os céus. E o versículo 5 tem a pergunta, que é a pergunta significativa do Salmo, tá? Quem é o ser humano para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Fizeste por um pouco menor que Deus, coroando de glória e honra, tá? Então, a análise da métrica, a análise da... Cadê? Vou ler aqui. A análise da linha, me deu lá tricola, bicola, aqui você não percebe grandes coisas, a não ser que aquilo que eu já falei. Quando ele está falando de Deus, né, contemplando Deus, ele está usando versos longos. A partir do versículo 4, o padrão é uma bicola, né, e você tem maior simetria aqui, tá? A impressão que dá, só do ponto de vista da métrica aqui, tá, é que ele está falando, né, de Deus e de maneira mais extensa. Quando fala do ser humano, a pergunta, né, é muito breve, tá? Acho que reforça a ideia, até do ponto de vista, digamos assim, da entonação do poema, reforça a ideia da brevidade ou insignificância humana em contraste com Deus, tá? Então, isso eu já estou fazendo a interpretação, quer dizer, uma coisa é a análise que eu acabei de fazer, a outra coisa é, e daí? O que essa análise, esses monte de número, me ajuda a entender o Salmo, tá? Essa que é a questão, tá? Então, como que eu vou interpretar isso? Pode ser que eu tenha alguns elementos assim, em suspenso, vamos dizer assim, como eu falei para você, essa análise aqui já me mostra uma coisa, você tem esses versos extensos, depois você tem um verso muito breve, tá, que fala sobre o ser humano, depois você tem
uma harmonização, uma harmonia, tá? Parece que no final, né, em diante, você tem aí um equilíbrio no salmo, tá? Eu acho que, assim, o pessoal que lida com músicos, os músicos vão, acho que assimilam bem isso que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, você, né, às vezes o ritmo, né, às vezes a repetição e tudo mais, coincidem com a mensagem, o conteúdo que você quer, né? Então, por exemplo, você vai falar, né, um hino, ou mesmo um cântico de contrição, de confissão, vai ter uma certa harmonia que vai ser mais, vai levar mais para a contrição mesmo, o quebrantar, né, o se derramar. Agora, um hino, um cântico de ação de graças, de louvor, vai ser mais entusiasta, né? Às vezes até, né, os tons ou enfim, os tons musicais e tudo mais, né, vão ser tons mais altos e assim por diante, né, que representam gritos de alegria, enfim, né? Então, existe uma relação entre isso, né? Obviamente que nós não temos esses salmos cantados, nós não temos as músicas que eram, né? Mas a análise que a gente faz nos aproxima disso, tá? Então, eu vejo nessa análise do Salmo 8, como eu disse, né? Esse versículo 5 é bem breve, depois você tem uma certa harmonização. O que eu estou fazendo, como eu falei aqui, é uma estrutura usando um outro recurso. Mas análise métrica, então, me leva a indicar alguns pontos chaves aí no poema, tá? Então, esse que é o objetivo dessa análise, tá? Então, assim, essa análise, às vezes, a gente tem que fazer, e mesmo que a gente não consiga tirar algumas conclusões, né? Fazer uma síntese, tá bom. Esse texto, ele indica algum aspecto aí poético, retórico, significativo. Às vezes a gente não percebe isso, tá? Às vezes é alguma coisa perceptível, né? E se você for ver nesse material aqui do Salmo 8, você vai perceber que, como eu falei, eu faço análise por diversos ângulos, diversas camadas, tá? Então, análise sintática, análise depois da métrica, né, do paralelismo e análise retórica, tá? Que eu vou voltar a falar isso aí. Mas eu não posso deixar de mencionar um aspecto também que envolve paralelismo dinâmico. Deixa eu ver, eu não sei quanto tempo que nós temos aqui. Já indicou aí o quanto tempo que a gente tem ainda de coisa aqui. Tá. Vocês me dão um toque aí, a hora que ele aparecer aí, sei lá, 10 minutos, alguma coisa assim. Tá? E aí a gente encerra. Mas eu não posso deixar de mencionar isso aqui, que é essa análise do Robert Alter. Eu não sei se vocês tiveram acesso à literatura do Robert Alter, né, especialmente com as aulas do Leonel, que ele aborda nessa análise literária, narrativa. E o Robert Alter, pelo menos o livro que nós temos dele em português, é a arte da narrativa bíblica. Mas ele tem um texto muito semelhante a respeito da poesia, né, que é a arte da poesia bíblica, né, e não está traduzido em português até onde eu saiba.
E ele também nos dá uma contribuição muito, muito grande nesse aspecto da análise poética, tá? Só que não de um aspecto tão formal, né? Como estou mostrando aqui, com esse uso da métrica e assim por diante, mas com o que ele chama de paralelismo dinâmico. E isso também é um conceito que eu acho que é importante a gente observar e estar atento, né? E, então, a partir desse paralelismo, então ele usa essa forma, né, de paralelismo, tá? Mas ele propõe uma relação mais dinâmica, né? Então ele sugere que a gente precisa estar atento a esse aspecto não tão assim formal, né? Mas o aspecto mais dinâmico que ele explica, né? Aqui está colocado muito brevemente, né? Mas ele diz que a principal característica do paralelismo é a sua relação dinâmica e a sua tendência de criar um movimento de intensificação ou elevação. Na verdade, essas observações que eu fiz aí no Salmo 8, toma isso como uma conclusão, quer dizer, mais do que, será que isso aqui é um paralelismo sintético, isso é um paralelismo sinonímico, isso é um antitético, tá? Quer dizer, ele não tem que ficar também se batendo, né? Mas peraí, tem um autor que faz isso, tá, não sei o quê. Mas perceber a dinâmica do poema. E é isso que eu quis sugerir aí, quando eu faço essa análise, tanto do Salmo 67 aí, quanto o 8, as observações que eu fiz aí, é observar isso aí, né? Qual que é a dinâmica do poema, tá? Que você tem um movimento, né? E às vezes você tem um movimento de intensificação que vai apontar, né, para um elemento aí central e tal. Tá. Em termos de poema, então, ele diz que há dois tipos de estrutura, que é a estrutura de intensificação e a estrutura de consequencialidade. Eu acho que eu não explico mais isso que é, eu só deixo por aí, mas a gente pode explorar um pouco mais isso, que é ele sugere que o poema, né, a gente tem que estar atento para esses aspectos aí do poema, né? Então, se eu voltar lá no Salmo 67, a gente pode dizer que, do ponto de vista do paralelismo, né, e de toda essa análise aqui, parece que você tem aqui um elemento de, né, intensificação, tá? Né? Quer dizer, você tem uma questão que chama atenção, tá? Do ponto de vista aqui do Salmo 8, como eu mostrei na apostila lá, do ponto de vista do Salmo 8, talvez você tenha até uma questão, se não de intensificação, né, esses versículos aqui centrais, né, você tem uma questão que eu diria, né, e aí eu já estou olhando na verdade, para a métrica aqui, né, mas você tem não uma intensificação propriamente, mas talvez aqui o fato, e isso é meu entendimento também, o fato de você ter uma simetria a partir daqui, né, perceba, ele está falando de Deus, ele está falando do ser humano, e no 6 ele está falando de Deus dar ao ser humano o domínio, colocar tudo sob seus pés. E isso já sugere uma ordem, né? Uma harmonia, tá? Então, professor, tem 5 minutos. Tá, obrigado. Aí uma consequencialidade aí, né? Consequência de Deus ter criado o ser humano, né? Um pouco menor do que Deus. Eu estou olhando aqui, eu nem tinha falado do paralelismo, mas eu estou olhando aqui, mas olha, aqui, pela análise do paralelismo, outra vez, versículos 5 e 6, me chama a atenção, que você tem dois sinonímicos,
os outros são sintéticos, né? Opa, isso aí, né? Ó, os outros são sintéticos. Então, isso aí, só pela análise do paralelismo sinonímico, eu tenho uma outra informação aí que o versículo 5 e 6, eu tenho que prestar atenção nesse versículo 5 e 6, tá? E do ponto de vista do sentido do Salmo, realmente o versículo 5 e 6 são significativos no entendimento do Salmo, né? Bom, acho que em termos aí dessa estiquiometria, tá? A gente tem que aí Bom, nós vamos terminar aqui em 3 minutos, deixa eu ver rapidinho aí, quem tá aí. Abel tá aí? Presente, professor. Tá, Anderson. Parece que o Anderson tinha entrado aí, não? André Luiz. Ah, tá. André Luiz. Presente. Cleverson. Daniel Esteves. Estou presente. Danilo. Davi. Presente, professor. Eduardo. Presente, professor. Erasmo. Presente. Felipe. Presente. Gerson. Guilherme Cardoso. Presente, professor. Guilherme de Oliveira. Hudson. Presente. Jader. Presente. Jefferson. José Carlos. Josemar. Presente. Professor, o Guilherme Oliveira respondeu no chat. Obrigado. Professor Gerson, presente. Tá bom. Lucas Cruz. Presente, professor. Lucas Temperley. Se cair e eu não chamar você me manda um oi lá, tá? Aí a gente encerra por aí. Luiz Carlos, tá aqui. Presente, reverendo. Matheus Canezin. Presente, reverendo. Matheus de Almeida. Presente. Miguel. Presente. Misael. Presente. Nicolas. Presente. Paulo Caetano. Presente. Renato. Presente. Rogério. Thierry. Presente. Acho que é isso. Professor Danilo também está aqui. Danilo, tá bom. Tá ok. Gerson também. Gerson, peguei. Cleverson. E José Carlos. Lucas Temperley. Então, tá bom. Gente, acho que é isso por hoje. Falou! Valeu.